Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós estamos hoje na cidade de Modi'in, a cidade dos Macabeus. Vocês podem ver aqui uma cidade super moderna e planejada, mas vocês sabiam que essa cidade guarda uma história de 2.200 anos? A história de uma das maiores guerras que Israel já viveu e a história do livro de Macabeus. Então hoje a gente vai falar dessa guerra, uma das guerras mais importantes e com o resultado mais surpreendente da história de Israel. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. A nossa história começa há muito tempo atrás, no ano de 167 a.C., quando Israel era governada pelos gregos seleucos. E Antíoco IV, que era o imperador então, ele começa a fazer uma série de decretos anti-judaicos. Por exemplo, ele proíbe o estudo da Torá, da Bíblia hebraica, e manda queimar todos os pergaminhos que fossem encontrados. Ele proíbe a circuncisão e ele vai condenar à morte qualquer mãe que vá circuncisar o seu filho e também condenar à morte o bebê. Ele vai proibir os judeus de guardarem o sábado. Ele quer obrigar todo mundo a trabalhar 7 dias por semana, a comer de tudo, inclusive coisas proibidas no Antigo Testamento a judeus. E talvez o mais absurdo de todos, ele vai agora pegar o Templo de Jerusalém, o templo tão importante para o povo de Israel, primeiro saquear ele, porque tinha ouro e coisas importantes no templo, e depois transformar o templo de Jerusalém em um templo pagão para Zeus. Imaginem os judeus da época vendo dentro do templo de Jerusalém imagens pagãs. E isso vai começar a nossa história. Mas por que os gregos fazem todos esses decretos? Qual o problema deles especificamente com o povo de Israel? Porque eles não fazem decretos desse estilo nas outras províncias que eles tinham conquistado. O problema deles é que o mundo judaico, o mundo do povo de Israel, era completamente oposto a todas as crenças deles. Por exemplo, os gregos eram conhecidos pelo culto ao corpo. A gente conhece tantas estátuas. Os esportes olímpicos, eles tinham um culto ao corpo. Eles acreditavam que o corpo humano era perfeito. E o judaísmo dizia, não é bem assim. Melhor se vestir, se cobrir. Os judeus não botavam tanto foco na parte física do ser humano e também eles faziam a circuncisão. E os gregos achavam isso uma abominação. Além disso, no mundo grego se trabalhava 7 dias por semana. Não existia o conceito de um dia de descanso, como o sábado. E eles diziam que os judeus eram preguiçosos porque só queriam trabalhar 6 dias por semana e por isso queriam impor a sua cultura e os seus valores. E eles também não entendiam a religião judaica, porque se tu fosse na Grécia Antiga e entrasse num templo, tu ia ver uma estátua de Zeus, de Afrodite, dos diferentes deuses gregos. Eles literalmente adoravam estátuas. E quando eles chegavam no Templo de Jerusalém e o templo parecia para eles, entre aspas, vazio, porque Deus não tem forma, eles não conseguiam entender. E tudo isso, na realidade, é o choque de culturas entre a cultura grega e a cultura do povo de Israel. E então, quando os gregos pegam o Templo de Jerusalém e transformam num templo para Zeus, não satisfeitos em pegar o edifício, eles querem também pegar os sacerdotes do povo de Israel, que são parte da tribo de Levi, e obrigar eles a fazerem sacrifícios imundos no templo. Pessoal, vocês podem entender o absurdo de toda essa situação? E quem entendia quão ruim era o que estava acontecendo era Matatias, o chefe da família dos Macabeus e que vivia aqui em Modi'in. E ele diz, de jeito nenhum, ele se nega a sacrificar no templo e ele volta aqui para a sua cidade de Modi'in, mas para Matatias, simplesmente se negar a fazer sacrifícios não era suficiente.
ele entende que tem que se fazer alguma coisa contra os opressores gregos. E aí ele vai chamar os seus filhos, a sua família e a população aqui de Modi'in e dizer: Mi Lashem Elai. Quem está com Deus, quem está com Deus de Israel, venha comigo. E agora, uma família com alguns amigos vai declarar guerra contra o maior império daquela época, contra o exército gigantesco e super bem preparado. E o que a gente vai fazer agora é ir juntos até o sepulcro dos Macabeus e de Matatias e descobrir como a guerra vai terminar, quem ganhou, mas principalmente como se ganhou essa guerra. Então, vamos seguir. Modi'in atualmente é uma das cidades mais modernas e planejadas de Israel. Ela tem uma localização super privilegiada no meio do caminho entre Jerusalém e Tel Aviv, e por isso também se transformou em uma das maiores cidades de Israel, com mais de 100 mil habitantes. Vocês podem ver agora ao fundo a cidade de Modi'in e aqui onde nós estamos, os Kivrot Maccabim, o túmulo dos Macabeus. Nós temos 9 sepulcros desses cavados na rocha. A gente não sabe exatamente de quem é quem aqui, mas a gente sabe que um deles é de Matatias. E se a gente olha para dentro, a gente vê que tem espaço para um corpo e para um segundo. Por quê? Porque eles eram enterrados aqui como casais. Então Matatias e depois a esposa dele, e essa pedra era movida e fechava para ninguém vir mexer nos ossos deles. Hoje em dia, pessoal, todos os sepulcros aqui foram esvaziados e os ossos que foram encontrados foram enterrados em outro lugar. E a gente pode então abrir e olhar um pouquinho para o lado de dentro. Mas agora vamos falar das batalhas dos Macabeus e a guerra que mudou a história de Israel para sempre. Matatias, que era o chefe da família que liderou o início da revolta, vai falecer depois de 1 ano, e o seu filho, Yudá, também conhecido como Judá, o Macabeu, vai se tornar o novo líder. Mas eles estavam em muito menor número, não tinham treinamento e nem equipamentos militares, mas eles tinham uma vantagem sobre os gregos. Eles conheciam Israel, sua população e o terreno. Então eles faziam ataques de guerrilha e se escondiam nas florestas e em uma rede de túneis que eles criaram. E depois de um pouco mais de 3 anos de batalhas, eles conseguem o que parecia impossível: reconquistar Jerusalém e repurificar o templo, e vão reacender a menorá, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. E a cada vitória militar, a fama de Judá e da rebelião judaica crescia e mais judeus se juntavam às tropas. Mas mesmo depois da conquista de Jerusalém, o fim da guerra ainda estava longe. Lisias, que era o general grego, faz um contra-ataque gigantesco, com mais de 50 mil soldados, 500 homens de cavalaria e 30 elefantes de guerra. Sim, literalmente elefantes. Um potencial militar muitíssimo maior do que o judaico. E acontece então uma das batalhas mais duras da história de Israel, a Batalha de Beit Zachariah, onde inclusive o irmão de Judá, Eleazar, vai falecer lutando contra um dos elefantes. E Judá também não vai viver para ver o seu sonho ser realizado. Ele vai falecer em batalha antes da independência judaica acontecer. Mas os seus irmãos, Simão e Jonatã, vão finalmente conseguir vencer os gregos e declarar de uma vez por todas uma independência judaica total em Israel. A guerra, que começou no ano de 167, vai durar até o ano de 160. São anos e anos e anos de batalhas, mas no final os macabeus
saem vitoriosos e declaram a independência de Israel e criam o que a gente chama de Reino Hasmoneu. E quem vai reinar sobre Israel? Não vai ser Davi e sua família mais, vão ser a família dos Macabeus, o que é uma coisa problemática, mas que vai acontecer. Eles vão reinar sobre Israel até a invasão romana, até que Herodes assume o poder e vai matar a família dos Macabeus. E se casar com uma das únicas sobreviventes, com Miriamne, que mais tarde ele também vai matar a própria esposa e os filhos, mas isso já é outra história, quem quiser, está aqui o link para a história completa. Mas eles então, durante bastante tempo, vão ser a família real de Israel no lugar da família de Davi. A história completa dos Macabeus está escrito no livro de Macabeus, que é um livro deuterocanônico, e tem uma festa especial para comemorar a batalha e a vitória dos Macabeus, que é a festa chamada Hanukkah, que justamente é agora nesses dias. Eu vou deixar para vocês aqui as datas também exatas. Mas quando a gente comemora a festa de Hanukkah, tem um evento em especial que a gente comemora, que é o milagre do azeite. Quando os Macabeus finalmente reconquistam o Templo de Jerusalém, eles querem repurificar e reinaugurar o templo. Agora, para o templo funcionar, tem uma série de coisas necessárias. Entre elas, o candelabro, a menorá, tem que estar acesa, mas não com qualquer tipo de óleo. Tinha que ser um azeite especial, extra virgem. E quando eles chegam no templo, eles começam a procurar, e eles encontram um potinho de azeite, que seria suficiente para um dia. E eles dizem, bom, a gente vai inaugurar o Templo de Jerusalém hoje, fazer festinha de reinauguração, e amanhã o templo vai ter que ser fechado de novo por falta de azeite. O que a gente faz? Porque demoram 8 dias para se produzir novo azeite. Mas eles decidem, da mesma maneira, pegar esse último potinho de azeite lacrado que eles tinham, abrir e colocar no candelabro e fazem a reinauguração do Templo de Jerusalém, um momento muito emocionante para todo o povo de Israel. E no dia seguinte, eles voltam ao templo esperando que o menorá esteja apagado e ele continua aceso por 8 dias. Esse azeite que deveria durar um dia, durou milagrosamente 8 dias, o suficiente para se produzir novo azeite e para que o templo não precisasse ser fechado. Esse milagre especificamente não está contado no livro de Macabeus, mas é o que mais se comemora hoje em dia. A gente acende um candelabro de 8 braços, chamado a Hanukkah, e o 9º braço é para acender as outras 8. A gente come comida frita, sufganiot, a gente come óleo, a gente tem uma festa inteira celebrando o milagre do azeite. Por que hoje em dia a gente fala muito mais do azeite, do milagre do azeite, do que do milagre da própria guerra? Porque se queria que a gente não seguisse a nossa natureza humana. O que isso quer dizer? Quando a gente ganha uma batalha, quando a gente ganha uma guerra, os soldados, os chefes do exército podem dizer, nós ganhamos a guerra, nós somos os melhores soldados. E não foi bem assim. Quem ajudou os judeus a vencerem a guerra de Hanukkah foi Deus, como Deus também fez o milagre do azeite. Mas é muito mais difícil alguém pegar o crédito para si pelo milagre do azeite e por isso essa é a nossa maneira de lembrar a história dos Macabeus, de lembrar a guerra, mas sempre dar o crédito para quem realmente fez tudo acontecer. E eu acho que a gente tem uma lição linda para aprender em Hanukkah, para aprender do livro dos Macabeus. Que às vezes o que pode parecer impossível, sim, pode acontecer. Com determinação, com fé e com a ajuda de Deus. Então, eu desejo a todos vocês também, se vocês têm alguma coisa que pode parecer impossível, a gente vai com determinação fazer ela acontecer, com a ajuda de Deus, que tudo pode se realizar. Então, eu desejo a todos vocês, aqui do lado dos nossos amigos, os Macabeus, Hag Hanukkah Sameach, uma festa de Hanukkah muito abençoada para todo mundo, e a gente se vê na próxima.